O espiritismo é a minha religião de berço e eu acho que eu deveria muito fazer esse vídeo. Bem, quando eu tinha lá meus 15, 16 anos, eu realmente me questionei se os meus desejos estavam de acordo com a minha religião e principalmente se a minha religião me condenava em relação a isso. Porque se ela me condenasse, eu com certeza não teria seguido no espiritismo. Bom, o que o Espiritismo fala sobre as questões da sexualidade? Eu vou contar a partir da minha experiência pessoal, daquilo que eu li e do que depois eu tirei a minha conclusão. Então, assim, no primeiro momento, eu tive contato com o livro Vida e Sexo, que é do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Nesse livro, ele fala claramente que a homossexualidade é uma condição do espírito e que ela vai ser cada vez mais comum no mundo. E, obviamente, que naquela época em que foi escrito, não se fazia uma distinção entre homossexualidade e nem usava esse termo, usava homossexualismo. Aqui eu vou abrir um parêntese porque muitas pessoas falam sobre a questão de homossexualismo e esse prefixo ismo ser ligado à doença, e na verdade a gente sabe que não é uma questão ligada à doença, não por causa do ismo. A gente não usa mais a questão do ismo porque é uma relação ligada a como estava grafado nos códigos internacionais de doença, colocando e taxando as pessoas como homossexualismo, como portador de homossexualismo. A partir do momento em que isso deixou de ser doença, as pessoas deixaram de usar essa nomenclatura homossexualismo e passaram a usar então a homossexualidade, por ser um estado do ser e não uma condição, enfim, doente ou etc e tal. Voltando ao assunto, ao Emmanuel, o Emmanuel dá algumas propostas em relação à causa da homossexualidade, mas ele não se aprofunda e ele só fala em relação a femininos e masculinos, entrando nessa questão do gênero e tudo se mistura. Porque eu acredito que, devido o Espiritismo acreditar na questão da reencarnação, a lógica nos leva a crer que, animando corpos masculinos e femininos, o espírito acaba gostando de uma coisa e gostando de outra. Aqui a gente precisa contextualizar absolutamente tudo, contextualizar a época de Chico Xavier, quando escreveu isso, que ainda era lá nos primórdios, quase, não vou ter aqui, mas assim, nessa época a homossexualidade ainda era considerada doença, não se fazia distinção de gênero e orientação sexual. Então havia toda uma situação para a gente levar em consideração na hora de ler direito, mas de ler esse texto. Mas o que fica de importante para a gente é a não discriminação do texto de Emmanuel. Eu vou deixar aqui um trecho do vídeo do Pinga Fogo, que é onde o Chico Xavier fala sobre essa questão da homossexualidade lá em 1970, 71, se eu não me engano. Se tem aqui uma pergunta de Dona Maria Lúcia Silva Gomes, Avenida Tucuruvi, 763. Pergunta como se explica o homossexualismo e a perturbação no comportamento sexual à luz da doutrina espírita.
Temos tido alguns entendimentos com espíritos amigos e notadamente com Emmanuel a esse respeito. O homossexualismo, tanto quanto a bissexualidade ou bissexualismo, tanto como a sexualidade, são condições da alma humana, não devem ser interpretados como fenômenos espantosos, como fenômenos atacáveis pelo ridículo da humanidade. Tanto quanto acontece com a maioria que desfruta de uma sexualidade dita normal, aqueles que são portadores de sentimentos de homossexualidade ou bissexualidade são dignos do nosso maior respeito. E acreditamos que o comportamento sexual na humanidade sofrerá de futuro revisões muito grandes, porque nós vamos catalogar, do ponto de vista de ciência, todos aqueles que podem cooperar na procriação e todos aqueles que estão numa condição de esterilidade. A criatura humana não é só chamada à fecundidade física, mas também à fecundidade espiritual. Quando geramos filhos através da sexualidade dita normal, somos chamados também à fecundidade espiritual, transmitindo aos nossos filhos os valores do espírito, de que sejamos portadores. Não nos referimos aqui aos problemas do desequilíbrio, nem aos problemas da chamada viciação nas relações humanas. Estamos nos referindo a condições da personalidade humana reencarnada, vamos dizer, muitas vezes portadora de conflitos que dizem respeito, seja a sua condição de alma em prova, ou a sua condição de criatura em tarefa específica. De modo que o assunto merecerá muito estudo e poderemos voltar a ele em qualquer tempo que formos convidados num próximo Pinga-Fogo. Esse vídeo é uma pérola, porque lá em 1971, Chico Xavier já falava em homossexualidade, em bissexualidade, e é interessante porque ele fecha o vídeo falando sobre nós ainda temos muito a estudar sobre isso. Então, Chico Xavier era um ser extremamente iluminado e já entendia os processos que estavam acontecendo. Enfim, na humanidade, obviamente, guiado por Emmanuel. O que é interessante ressaltar é que é a naturalidade com que ele trata dessas questões. Então, assim, não tem nada que a gente possa ficar colocando floreios ou colocar nenhuma causa a mais. Mas vamos ouvir a palavra de outras pessoas para a gente não ficar somente numa opinião. Como deve ser o comportamento do ser que se assume homossexual? E sob a legislação que já admite a união e até a transmissão de bens aos parceiros homossexuais, como é que deve ser a conduta de um homossexual? Igual à conduta de um heterossexual. Não há diferença. Quando nós optamos por um comportamento, esse comportamento deve ser enobrecido pela nossa opção, sem a característica de agressão àqueles que estão noutra faixa optativa, sem vulgaridade, sem mesquinhez, sem promiscuidade. Entre as muitas perguntas que nos chegaram, mais de 20, sobre homossexualismo, algumas perguntam, por exemplo, o homossexualismo é opção, doença moral ou desequilíbrio emocional? Geneticistas, na década de 80 do século passado, pensaram que fosse uma disfunção de alguns genes. Constataram depois que não. Outros supuseram que seriam fenômenos perinatais, compressões familiares. Há toda uma gama de fatores que dificilmente se poderia, até agora, indicar qual o preponderante.
O homossexualismo não é uma tara, não é uma doença, não é um castigo divino, é uma experiência evolutiva. O fato de um indivíduo ser homossexual não quer dizer que ele é um pervertido, como o fato de alguém ser heterossexual não quer dizer que seja um depravado. É um estágio de evolução, conforme dissemos. Bem, eu vou parar aqui porque eu acho que já está bem dado o recado, né, através do Divaldo. Não há nada de diferente. Lembrando que o Divaldo é um senhor já, e aí depois ele vai usar termos como a pederastia. Pederastia, na verdade, era como era conhecido o crime de homossexualidade ou de homossexualismo. E isso era um crime na época. Então, assim, tipo, a gente precisa relevar também, contextualizar onde é que estava essa situação. Eu vou parar nesses dois, porque são as sumidades dentro do Espiritismo, mas tem também a palavra do Raul, Raul Teixeira, falando a mesma coisa. Tem o Haroldo Dutra falando pra gente respeitar os casais, apesar dele reconhecer que ele não tem conhecimento sobre isso. E aí a gente vai ter a nova geração de palestrantes que a gente sai do homem hétero branco com essa fala sempre hegemônica, e aí a gente começa a entrar realmente nas pessoas que têm uma sexualidade diversa e que se debruçaram para estudar o espiritismo, a diversidade dentro do espiritismo. E aí eu vou colocar a diversidade porque, como eu disse para você, a gente precisou acompanhar o tempo, porque a gente se falava apenas de homossexualismo, fazendo o que todas as igrejas e templos fazem, que é jogar todo mundo numa mesma caixinha. Vamos falar sobre a questão, algumas questões que me incomodam muito em relação a isso. Primeiro, assim, uma vez assistindo uma palestra, eu vi Divaldo falando sobre a questão da opção sexual. E aí eu fiquei angustiada com aquilo. Como é que o espírito pode virar e colocar como uma opção aquilo que a gente não pode escolher? Que isso é um grande erro também, é dizer que a nossa sexualidade é uma escolha. Não é necessariamente uma escolha. Mas, contextualizando, eu entendi que como nós somos reencarnacionistas, a homossexualidade é uma escolha quando o espírito vai reencarnar. Então ele já sabe, talvez, que a aprovação dele vai ser essa. Porque, querendo ou não, a gente vai reencarnar num planeta cuja a sexualidade diversa é passível de preconceito. Então isso é uma aprovação. Querendo ou não, isso é uma aprovação. No livro Vida e Sexo, Emmanuel enumera 3 situações e uma delas é a sexualidade através de uma missão, porque você tem uma reparação. Ele cita casos de espíritos que estão em inversão para poder viver em outra sexualidade, para poder entender e diminuir talvez o seu machismo, o seu preconceito. E você tem então uma sexualidade que pode ser através de uma missão. Eu, particularmente, acho que todas as sexualidades são missões, porque todo mundo está aqui no mundo para lidar consigo. A gente está no mundo de provas e expiações para aprender a lidar com o seu próprio corpo e aprender a lidar com o corpo do outro. Então, assim, acho que há um grande erro quando a gente pega a homossexualidade, a transexualidade e coloca isso apenas como uma situação sexual para o ato sexual. E isso é reduzir demais a identidade, a sexualidade, a vivência das pessoas
é uma coisa mínima, sem a menor necessidade. Não é assim que funciona. E Kardec nessa história toda? Bom, gente, se lá em 1971 se falava em homossexualidade, você imagina lá em 1850, 1854. Então, assim, Kardec não pontuou questões de homossexualidade ou até de sexualidade diversa ou heterossexualidade, até porque isso ainda estava em construção nesse período. O que Kardec pergunta aos espíritos é sobre a questão da sexualidade, sobre a questão dos espíritos terem sexo no sentido vulgar do termo, né? Se eles se apresentavam. E os espíritos dizem que não como nós entendemos. O espírito não tem sexo, o espírito mesmo não tem sexo, e dependendo da organização dele, ele vai ter um sexo. Isso, para mim, só acima embaixo do que a ciência depois veio a colocar a partir de Simone de Beauvoir, que coloca que o sexo é uma construção social. Ser mulher aqui no Brasil é uma coisa, ser mulher na Europa é outra coisa, e ser mulher lá na Polinésia é uma outra coisa. Então, assim, a mesma coisa vale para os homens, apesar de ter uma influência biológica, porque há uma diferenciação, apesar de ter uma diferença levada em consideração também, porque eu não vou apagar essa questão, mas não é só isso. Então, assim, a gente precisa levar os aspectos sociais, culturais e tudo que eu já falei num outro vídeo que está aqui, sei lá onde, eu vou deixar no final, está aqui embaixo, pronto. Já que os espíritos podem animar corpos masculinos e femininos, e aí a gente precisa entender que isso é uma constituição terrestre, uma constituição que a gente entende aqui, e a gente pode transitar em outros mundos também, a gente pode manter a nossa sexualidade a partir desses corpos. Se um dia eu animei um corpo feminino e esse corpo feminino tinha uma orientação para um corpo masculino e eu amo essa pessoa e lá na outra vida essa pessoa reencarna num corpo feminino e eu também, o que dá a entender é que esses corpos vão se amar independente deles serem corpos biologicamente masculinos ou femininos. Se a gente fosse aprofundar isso, aí a gente vai cair nas filosofias todas, de que todos nós somos bissexuais dentro de um determinado contexto, que nós somos pansexuais dentro de determinado contexto. Eu acho que no fundo nós somos pansexuais mesmo, porque estamos abertos a um dia amarmos a todos fraternalmente, sem necessariamente envolver questões sexuais e de desejos plenos. Nós amamos as pessoas. Ok, agora saindo um pouco da teoria e falando um pouco sobre o que a gente vivencia na prática, a gente precisa entender que em determinado momento, e aí eu vou contextualizar isso bem historicamente, eu entrei na casa espírita e comecei a frequentar isso constantemente, eu tinha 14 anos. Com 16 anos eu passei a evangelizar crianças. Naquela época, a gente não tinha material falando sobre homossexualidade. Eu, dos 16 aos 19 anos, mais ou menos, 20 anos, eu evangelizava e eu nunca tinha sofrido nenhum tipo de questionamento. Depois apareceu um livro de sei lá quem, um doutor, que não era um livro psicografado, e ele começou a dizer que a homossexualidade era uma aberração. Estava com essas palavras no texto. Esse livro foi vendido estava sendo vendido abertamente na biblioteca, na livraria da Casa Espírita. Eu questionei na época a relação, houveram alguns questionamentos, porque de repente parece que houve havia um argumento para que as pessoas que eram preconceituosas dissessem, olha, o espiritismo está falando isso. E isso é uma mentira. Então, assim, todos os espaços
que a gente tem doutrinariamente, todos eles falam a mesma coisa. Não há diferença nenhuma entre homossexuais e heterossexuais e bissexuais, não há diferença nenhuma entre ninguém. O espiritismo raiz, aquele, desde o início, ele fala exatamente que não há diferença entre as pessoas. A mesma situação que faz com que o hétero se vicie em sexo ou que desequilibre suas energias sexuais, ela funciona para todos os seres humanos, independente da condição de gênero ou da identidade sexual, da identidade de gênero ou da condição sexual dessa pessoa. Então, assim, nada. E aí eu vou falar que mesmo que a menina falou no vídeo dela, que foi um dos vídeos da minha pesquisa, se você está dentro do centro espírita e uma pessoa começa a falar para você que a sua homossexualidade é uma doença, que você tem que se abster de fazer sexo, etc e tal, essa pessoa é uma preconceituosa e ela está usando os conceitos dela e não do espiritismo para falar para você. Uma outra coisa que eu quero falar também é sobre a questão das pessoas trans que fazem a cirurgia de redesignação. Muita gente coloca isso como uma mutilação. As pessoas não sabem nem o que elas estão falando. Então, assim, ouvi muita besteira foi falada para mim e muitas não foram faladas na minha cara. Elas chegaram até mim e colocando sempre como se a pessoa transexual estivesse invadindo o seu corpo, burlando uma lei natural. Por favor, queridos, vão estudar. Se a ciência chegou ao ponto de desenvolver uma técnica em que as pessoas que se sentem incompatíveis com o seu corpo, que elas possam adequar esse corpo à sua realidade, porque essa é a realidade delas, é porque Deus assim permitiu. E o Espiritismo, sendo ciência, religião e filosofia, entende, até Kardec mesmo dizia isso, entende que isso é para o bem da humanidade. Se não é bom para você, que é um preconceituoso, é bom para as pessoas como eu, que são pessoas transexuais que precisavam desse alívio, desse conforto. Eu costumo dizer que a cirurgia, e não só ela, mas a transição inteira e o pós dela foram que me salvaram a vida, porque eu pensei em suicídio, eu me joguei nas piores ações de carência, eu me relacionei negativamente com muitas coisas e a partir do momento em que eu me vi plena dentro do meu corpo, eu consegui viver respirando e vivendo normalmente, equilibrada em mim, e eu acho que ninguém vai tirar isso e nem contestar isso de mim. O resto é preconceito.